dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, minha Uberlândia. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Estamos mais uma vez reunidos e eu desejo para vocês um fim de semana muito especial, de muito equilíbrio, muita alegria, muita saúde. Vamos fazer a nossa preparação para a nossa prece. Dia 5 de agosto, próximo, farão anos que eu estou em Uberlândia. Eu cheguei em 1977. E nesse ano de 1977, desencarnou Clarice Lispector, uma grande poetisa, uma grande escritora, prosista, uma mulher que brincava com as letras, brincava com a poesia, escrevia para adultos, escrevia para criança. E ela escreveu essa página que eu recebi do Centro de Defesa da Vida e achei tão bonito que eu vou ler para vocês para a preparação da nossa prece. Rifa-se um coração idealista, um coração como poucos, um coração à moda antiga, um coração moleque que insiste em pregar peças em seu usuário. Rifa-se um coração que, na verdade, está um pouco usado, meio calejado, muito machucado e que teima em cultivar sonhos e alimentar ilusões. Um pouco inconsequente e que nunca desiste de acreditar nas pessoas. Um coração idealista, um verdadeiro sonhador. Rifa-se um coração que nunca aprende, que não endireita e mantém sempre viva a esperança de ser feliz, sendo simples e natural. Um coração insensato, que comanda o racional, sendo louco o suficiente para se apaixonar. Rifa-se um coração que insiste em cometer sempre os mesmos erros. Esse coração que erra, que briga, se expõe, perde o juízo por completo em nome de causas e paixões. Sai do sério e às vezes revê suas posições, arrependido de palavras e gestos. Esse mesmo coração, tantas vezes incompreendido, tantas vezes provocado, tantas vezes impulsivo. Rifa-se este desequilibrado emocional que abre sorrisos tão largos que quase sempre dá para engolir as orelhas, mas que também arranca lágrimas e faz murchar meu rosto. Um coração para ser alugado ou mesmo utilizado por quem gosta de emoções fortes. Um órgão meio besta esse coração, apenas indicado para quem quer viver intensamente, contraindicado para os que apenas pretendem passar pela vida matando o tempo, defendendo-se das emoções. Rifa-se um coração tão inocente que se mostra sem armaduras e deixa louco o seu usuário. Um coração que, quando parar, ouvirá o seu usuário dizer a São Pedro: "O senhor pode conferir? Eu fiz tudo certo, só errei quando coloquei sentimento. Só fiz bobagens e me dei mal quando ouvi este louco coração de criança que insiste em não endurecer e se recusa a envelhecer." Rifa-se um coração, ou mesmo troca-se por outro que tem um pouco mais de juízo, um órgão mais fiel ao seu usuário. Um amigo do peito que não maltrate tanto o ser que o abriga tão carinhosamente. Um coração que não seja tão inconsequente. Rifa-se um coração cego, surdo e mudo, mas que incomoda um bocado.
um verdadeiro caçador de aventuras que ainda não foi adotado, provavelmente por ainda se recusar a cultivar áreas selvagens ou racionais, por não querer perder seu estilo e sua verdadeira identidade. Oferece-se um coração vadio, sem raça, sem pedigree, um simples coração humano, um impossível membro de comportamento até meio ultrapassado, um modelo cheio de defeitos, que mesmo estando no mercado faz questão de não se modernizar, mas vez por outra constrange o corpo que o domina. Um velho coração que não convence nem mesmo o seu usuário a se arriscar em aventuras perigosas, mas se arriscar sempre no caminho da busca da caridade e do amor com Jesus, quando tantos corações não querem palpitar por Jesus. Esse coração deseja realmente buscar Jesus. Nossa querida Clarice Lispector. Vamos então agora, chegou aquele momento, o momento de colocar a água, a mamadeira, o nome da pessoa que está no hospital, com o número do quarto e o nome da pessoa, o nome dos que desencarnaram com a data de nascimento, na data de desencarne e a causa da morte, que é importantíssimo para ser localizado, porque no plano espiritual tem lugares também especializados para isso, para esse atendimento aos desencarnados. Colocar a carteira profissional, meu Deus, numa época de tanto desemprego, quem que não está esperando do céu uma ajuda, um auxílio, para que não falte pão na mesa, não falte remédio, não falte paz no coração? Colocar a foto daquele filho rebelde, filha, marido difícil, e sinceramente entregá-los nas mãos de Deus, porque foi das mãos de Deus que todos vieram. E é para as mãos de Deus que todos nós vamos buscar um dia, com a nossa melhora material, com a nossa melhoria espiritual. Esse retorno é inevitável. Todos nós nascemos e todos nós morremos. Portanto, coloque nas mãos de Deus para que a pessoa readquira o senso de lógica, de responsabilidade e possa mudar seus rumos em vez de complicar seu mundo interior e exterior. Portanto, é hora de colocar o bolo, o pudim, os doces, os sucos, as frutas bem lavadinhas dentro de um plástico coberta com paninho limpo, tudo pronto. E principalmente o nosso cérebro, o nosso coração, colocar tudo nas mãos desses amados emissários da luz, para que ajudem vocês naquilo que vocês necessitam. Nós não podemos viver a vida dos seres que amamos. Nem mãe nem pai pode viver a vida de seus filhos, nem fazer os seus destinos. Podemos ensiná-los, cuidar, zelar enquanto são pequenininhos, mas depois que ganham o mundo, meu Deus, às vezes com quanta dor é que vão aprender
as grandes lições que os pais ou amigos ou pessoas ligadas afetivamente ou religiosamente tentavam ensinar. Por isso, vamos então receber nossos emissários com amor em nossos corações, com fé, com a certeza de que, mesmo que tenhamos que esperar o tempo de Deus, e esse tempo às vezes pode demorar um pouco, mas esse tempo chega. Eu vou ler hoje uma página do nosso querido Leon Denis. O caminho da perfeição. Ao encontro das religiões exclusivas que tomaram por preceito: fora da igreja não há salvação, como se, pelo seu ponto de vista puramente humano, pudessem decidir a sorte dos seres na vida futura. Allan Kardec colocou as seguintes palavras na sua obra: fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião, é fora da caridade. Porque em todas as religiões existem pessoas que acertam, existem pessoas que erram, existem pessoas que estão altamente comprometidas com a luz e outros altamente comprometidos com as trevas. Mas a caridade nos faz amar, respeitar o nosso semelhante. E Leon Denis nos diz: efetivamente, os Espíritos nos ensinam que a caridade é a virtude por excelência e que só ela nos dá a chave dos destinos elevados. É necessário amar os homens. Assim repetem eles as palavras em que Cristo havia condensado todos os mandamentos da lei mosaica. Mas os homens não se amam. Muita maldade aninha-se neles e a caridade é bem difícil de praticar a seu respeito. Se assim o julgamos, não será porque nos é mais agradável considerar unicamente o lado mau de seu caráter, de seus defeitos, paixões e fraquezas, esquecendo muitas vezes que disso também não estamos isentos, e que se eles têm necessidade da nossa caridade, nós não precisamos menos da sua indulgência, da sua caridade. Entretanto, não é só o mal que reina no mundo. Há no homem também boas qualidades e virtudes, mas, sobretudo, ele tem sofrimentos. Se desejarmos ser caritativos, como devemos sê-lo em nosso próprio interesse e no da ordem social, não devemos inclinar-nos a apreciações sobre os nossos semelhantes, a maledicência, a difamação. Não devemos ver no homem mais que um companheiro de provas ou irmão na luta pela vida. Vejamos os males que ele sofre em todas as classes da sociedade. Quem é que não oculta um queixume, um desgosto no fundo da sua alma? Quem é que não suporta o peso das mágoas, das amarguras? Se nos colocássemos neste ponto de vista para considerar o próximo, em breve a nossa malquerência se transformaria em simpatia. Ouve-se, por exemplo, muitas vezes recriminar contra a grosseria e as paixões brutais das classes operárias, contra a avidez e as reivindicações de certos homens do povo. Reflete-se, então, maduramente sobre a triste educação recebida, sobre os maus exemplos que o rodearam desde a infância.
A carestia da vida, as necessidades imperiosas de cada dia lhes impõem uma tarefa pesada e absorvente. Nenhum descanso, nenhum tempo existe para esclarecer a sua inteligência. São-lhe desconhecidas doçuras do estudo, as alegrias da arte, que sabem eles, esses violentos, sobre as leis morais, sobre o seu próprio destino, sobre o mecanismo do universo. Poucos raios consoladores se projetam nessas trevas. Para esses, a luta terrível contra a necessidade é de todos os instantes. A crise, a enfermidade, a negra miséria os ameaçam, os inquietam sem cessar. Qual é o caráter que não se exasperaria no meio de tantos males? Para suportá-los com resignação, é preciso um verdadeiro heroísmo, uma força d'alma tão mais extraordinária quanto mais instintiva for. Em vez de atirar a pedra a esses infortunados, empenhemo-nos em aliviar seus males, em enxugar suas lágrimas, em trabalhar com ardor, para que neste mundo se faça uma distribuição mais equitativa dos bens materiais e dos tesouros do pensamento. Aqui nós vamos entrar com a nossa rogativa Maria. Vamos dividir o que estamos lendo sobre o Leon Denis com a nossa prece, com a prece a esses infelizes que erram tanto, rogando que eles possam ser beneficiados, rogando pelas vítimas que também padecem tanto, para que possam receber todo o amparo. Por isso, Mãe Santíssima, antes de continuarmos, vamos orar no meio desses ensinamentos do Leon Denis. Vamos fazer, Mãe, a nossa prece. Mãe Santíssima, com a fé de almas que anseiam ser cristãs, procuramos sua misericórdia nas situações angustiantes da vida. Rogamos, Mãe sublime, que não nos desampare, que sua mão protetora abra todas as portas de nossas almas, para que entre a saúde, a paz, as amizades sinceras para todos nós. Mãe de Jesus e nossa Mãe, que encontremos através do trabalho e do esforço prosperidade e serenidade de espírito para a nossa família. Com o coração cheio de confiança e fé em sermos atendidos, suplicamos, doce Mãe, que nos dê força para superar sofrimentos, tribulações, enfermidades, necessidades de corpo e espírito. Mãe Santíssima, todos nós erramos muito, seja em pensamento, ação, palavras. Conceda-nos compreensão para não odiarmos a quem nos prejudicar, seja inimigos visíveis ou invisíveis, mas que sua misericórdia envolva todos os corações, nos livrando de todo o mal. Que assim seja. E com esse divisor de prece, nós vamos continuar. Ainda não se conhece suficientemente o valor que podem ter sobre essas infelizes criaturas. Uma palavra animadora, um sinal de interesse, um cordial aperto de mão. Os vícios do pobre nos desgostam, entretanto, que desculpa ele não merece por causa da sua miséria. Mas, em vez de desculpá-lo, fazemos por ignorar suas virtudes, que são muito mais admiráveis, pelo
simples fato de surgirem das lutas, das dificuldades, temos que valorizar aqueles que passaram por todas essas situações de desamor e que mesmo assim aprenderam a oferecer amor. Quantas dedicações obscuras entre esses coitados, quantas lutas heróicas e perseverantes contra a adversidade. Meditemos sobre as inumeráveis famílias que existem sem apoio, sem socorro. Pensemos em tantas crianças privadas do necessário, em todas essas criaturas que tiritam de frio e fome dentro de úmidos e sombrios albergues ou nos barracos desolados. Quantos encargos para a mulher do povo, para a mãe de família, em tais condições assim que o inverno cobre a terra, quando está sem gás no seu fogão e sem alimento na sua mesa, e o leite gelado, com farrapos substituindo o cobertor, vendido muitas vezes em troca de um bocado de pão. Seu sacrifício não será de todos os momentos. E, no entanto, seu pobre coração comove-se à vista das dores do próximo. Não deveria o ocioso opulento envergonhar-se de ostentar riquezas no meio de tantos sofrimentos? Que responsabilidade esmagadora para ele, se no seio da sua fartura esquece a esses a quem oprime. Sem dúvida, muitas coisas repugnantes, muitas imundícies misturam-se com as cenas da vida dessas criaturas. Queixumes e blasfêmias, embriaguez, crianças desapiedadas e pais cruéis, indiferentes, mães que são autênticas heroínas. Todas essas deformidades aí se confundem, mas ainda assim, sobre esse exterior repelente, é sempre a alma humana que sofre, a alma, nossa irmã, cada vez mais digna de interesse e de afeição. Almas pobres como foi Maria de Nazaré, almas pobres como foi Jesus. Arrancá-la desse pântano lodoso, aquecê-la, esclarecê-la, fazendo subir de degrau em degrau a escada da reabilitação, eis a grande tarefa. Tudo se purifica ao fogo da caridade. Era esse fogo que abrasava Cristo, Vicente de Paulo e muitos outros. Era no seu imenso amor pelos fracos e desamparados que também se encontrava a origem da sua abnegação sublime. Sucede o mesmo com todos os que têm a faculdade de muito amar e de muito sofrer. Para eles, a dor é como iniciação na arte de consolar e aliviar os outros. E disso deu exemplos Teresa de Calcutá, naquela terra onde as pessoas vivem na rua, acendem fogareiros na rua, esgoto a céu aberto. Quantos e quantos ela ajudou. Ela, a pobre e humilde Teresa de Calcutá. Criaturas assim sabem levar-se acima dos seus próprios males, para só verem os de seus semelhantes e para procurar remediá-los. Daí os grandes exemplos dessas almas eminentes que, assediadas por tormentos, por agonia dolorosa, encontram ainda os meios de curar as feridas dos que se deixam vencer no combate da vida. A caridade, porém, tem outras formas pelas quais se exerce, independente da solicitude pelos desgraçados e infelizes.
A caridade material ou a beneficência pode aplicar-se a um certo número dos nossos semelhantes, como socorro, apoio. A caridade moral deve abranger todos os que participam da nossa existência neste mundo. Não mais consiste em esmolas, porém sim numa benevolência que deve envolver todos os homens, desde o melhor dotado em virtudes até o mais criminoso. E bem assim regular as nossas relações com eles. A verdadeira caridade é paciente e indulgente. Não se ofende nem desdenha pessoa alguma. É tolerante e mesmo procurando dissuadir o outrem, o faz sempre com doçura, sem maltratar, sem atacar ideias enraizadas. Esta virtude, porém, é rara. Um certo fundo de egoísmo nos leva muitas vezes a observar, a criticar os defeitos do próximo, sem primeiro reparar nos nossos próprios. Existindo em nós tanta podridão, empregamos ainda a nossa sagacidade em fazer sobressair as qualidades ruins dos nossos semelhantes. Por isso, não há verdadeira superioridade moral sem caridade e modéstia. Não temos o direito de condenar nos outros a falta que nós mesmos estamos expostos a cometer. E embora a elevação moral já nos tenha isentado dessas fraquezas, se assim achamos, contudo devemos lembrar que houve tempo em que nos debatíamos contra a paixão, o vício, a obsessão. Há poucos homens que não têm maus hábitos a corrigir, impulsos caprichosos a modificar. Lembremos-nos de que seremos julgados com a mesma medida de que nos servir para com os nossos semelhantes. A opinião que formarmos sobre eles são quase sempre um reflexo da nossa própria natureza. Sejamos mais prontos a desculpar do que censurar. Muitas vezes nos arrependemos de um julgamento precipitado e, portanto, evitemos fazer qualquer apreciação pelo seu lado mau. Nada é mais triste para o futuro da alma do que as más intenções, do que essa maledicência incessante que alimenta a maior parte das conversas. O eco das nossas palavras repercute na vida futura. A atmosfera dos nossos pensamentos malignos forma uma espécie de nuvem em que o espírito é envolvido e obscurecido. Abstenhamo-nos dessas críticas, dessas apreciações dolorosas, dessas palavras zombeteiras que envenenam o futuro. Acautelemo-nos da maledicência, como de uma peste. Retenhamos em nossos lábios qualquer palavra que possa ferir, que esteja prestes a ser proferida, porque de tudo isso depende a nossa felicidade. Leon Denis nos fala, nos ensinando a caridade material e a caridade moral, essa caridade espiritual que a gente tanto esquece de praticar. A caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina, irradia sobre os mundos, reanima as almas com um olhar, com um sorriso de Jesus. Ela se avantaja a tudo, ao sábio e ao próprio gênio, porque neste ainda há alguma coisa de orgulho. A caridade, porém, sempre doce e benevolente, reanima os corações mais endurecidos e desarma os espíritos mais perversos, obsessores, inundando-os com amor. Hoje,
eu trouxe uma convidada muito especial, a nossa Kênia Rezende. Essa menina talentosa, vencedora, que para vir aqui eu preciso arranjar tempo para ela ter tempo para mim, porque ela está fazendo cursos e cursos e cursos de especialização. Como se precisasse, tão especial que ela é. Kênia, obrigada por nessas férias ter conseguido um tempinho para os meus ouvintes. O que você traz para eles? São todos seus. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar aqui presente, compartilhando, né, com todos os ouvintes também. Um pouquinho daquilo que a gente vai aprendendo com a vida, né, aprendendo no nosso dia a dia. E quando eu recebi esse convite, né, para vir aqui na rádio falar, até um amigo nosso, Franklin, eu conversando com ele, ele falou, né, eu falei, o que será que, assim, que eu falo? Ele falou, você fez o quê, né, assim, você formou, estudou, você fez o quê? Aí eu falei, não, eu trabalhei com epidemiologia, né, eu fiz geografia, fiz epidemiologia. Ele falou assim, então fala um pouquinho da sua experiência, né, que você tem na vida, com os ensinamentos espirituais também, ali os dois. Aí eu pensei comigo, boa ideia, né? Então eu intitulei até essa fala de hoje como Epidemias do Corpo e Epidemias da Alma. E aí então eu fui estudando, buscando, e aí a gente vê que as epidemias, a longas datas, elas já participam da história do homem. Foram muitos os relatos de epidemias durante a Antiguidade, a Idade Média. Na época que ocorreu a transição, então, do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, né, que a gente tem o mercantilismo, essas epidemias, que então eram chamadas de pestes, assumiram proporções devastadoras. E eram, assim, pestes exatamente por isso, chamadas de peste, né, eram as pestilências, pela quantidade de pessoas que elas acabavam afetando, né, com as doenças. Então, assim, as nações do passado, em virtude das condições sanitárias, principalmente das cidades, e do desconhecimento das causas das doenças infecciosas, elas foram assoladas por grandes epidemias que dizimaram suas populações e até freou o crescimento populacional devido às mortes que causavam. Mas acontece que ainda hoje nós lutamos contra as epidemias que são recorrentes. A incidência, né, ou seja, o aparecimento dos novos casos, a prevalência, né, os casos existentes, termos aí que a gente vê na parte da rotina dos agentes de saúde, assim como da população, são, né, bem frequentes. Então, assim, a gente vê que no passado as preocupações eram com as doenças que hoje já possuem vacinas, já se conhece os procedimentos de profilaxia, o que fazer, né? Mas a preocupação com a saúde continua, porque outras enfermidades predominaram. E essas enfermidades fazem vítimas fatais até os nossos dias. E são causadas por seres minúsculos, como os vírus, como os mosquitos, né, que se espalham de tal forma que o combate a essas espécies se tornou um processo interminável de luta. Mas, em compensação também, até como comentou o mentor lá do núcleo, ele falou uma coisa que é muito importante. Realmente Deus tem os desígnios, né? Sabe o que faz. Porque ele fez a seguinte colocação, que enquanto o homem ele se ocupa em buscar formas de combate às doenças, ele não se ocupa em elaborar fórmulas que fazem a guerra. Não está ocupando a mente em construir armas, em fazer, por exemplo, bombas atômicas, né? Essas questões de guerras, de luta que o homem às vezes empenha, perde tanto tempo na vida, né? São anos, dinheiro gastos com pesquisas que podiam estar sendo investidos até na questão da saúde do corpo. São tantas as carências, as misérias que a gente tem.
E então, enquanto o homem está buscando como que eu vou fazer para combater aquele mosquito que não tem muro, não tem portão que segura, ele voa, ele está já, né, se encontram espalhados pelas regiões dos trópicos todas. Então, como o homem vai fazer? Então, enquanto ele está ali gastando o seu tempo raciocinando sobre essas questões, ele não está envolvido em questões que seriam realmente a miséria moral, a decadência, né? E aí eu trouxe para a gente assim, a questão, até um exemplo da dengue, que a dengue ela é uma dessas doenças que preocupa e que acomete um grande contingente de pessoas, que leva à mobilização também de pessoal, de estrutura física, financeira, né? E essa doença, embora ela historicamente tenha sido relatada nas Américas há mais de 200 anos, as primeiras epidemias ocorridas no Brasil foram registradas, né, são dados até do Ministério da Saúde, desde o século XIX. Quer dizer, a gente hoje, 2009, já estamos no século XXI e ainda continuamos nessa luta. Então, se formos perguntar, né, lógico, o que as pessoas acham dessa mobilização para o combate dessa doença, com certeza elas vão concordar que tem mesmo que se combater a dengue, utilizando toda a técnica disponível e as que vierem a ser constituídas para este fim. Ou seja, a gente vê que não é um tempo perdido. Todos concordam, é unânime, é um tempo que vai estar sendo muito bem ocupado. Outras enfermidades também, né, incidem sobre o corpo material e que nós podemos citar, que é o exemplo que todos conhecem, como a AIDS, o câncer, doenças como malária, leishmaniose, entre tantas que encontramos nas referências aí de saúde. Mas ocorre que essas são enfermidades, como a gente disse, que incidem sobre o corpo. E há também, tão antiga quanto as epidemias que assolam o corpo, as epidemias que assolam a alma, aquelas que têm origem na moral, no íntimo do ser, ligadas ao egoísmo, à inveja, à intolerância, à ignorância, ao ódio, à maledicência, à cólera. Esses sentimentos, assim, são chagas que lidamos com elas há milênios, são causadoras de epidemias de violência e de miséria há anos. São doenças tão perigosas que até têm reflexos sobre o corpo de carne. São vermes que nossa invigilância não percebe às vezes de imediato sua larga dispersão ocorrida em um curto espaço de tempo. São doenças que se tornam uma verdadeira questão de saúde pública e saúde moral. São doenças que vêm acompanhadas de sintomas que devem ser identificados, medicados, aliviados. São doenças que devem receber doses homeopáticas contínuas, não podem ser de forma alguma negligenciadas. E é possível diagnosticar esses sentimentos desde a infância. É possível a gente entrar com remédio já desde a tenra idade. E em função assim dessa contaminação dos sentimentos, é que hoje assistimos à epidemia da violência, que levanta armas, que levam os homens aos campos de batalha para lutar contra o próprio homem. Em função do ódio, da ignorância, da cobiça, da vaidade, do orgulho e do egoísmo, impérios já foram dizimados e novas potências surgiram. Acontece que o quê, né? Essas novas potências que surgiram sem a base do sentimento para sustentá-las. Elas ergueram-se ainda hoje sobre as mesmas bases dos impérios que faliram. O egoísmo, por exemplo, que é, né, considerado uma chaga da humanidade que está tão presente, é uma dessas chagas que deve desaparecer da Terra, porque ele atrasa realmente o nosso progresso moral e ele é o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. O egoísmo é um sentimento que anda de mãos dadas com o orgulho, duas das chagas que corroem o homem por dentro. Eu, assim, falando em egoísmo, que é uma coisa às vezes que a gente vivencia, né, tão de perto, né, tão rotineiramente, eu estava vendo e vi uma história e ela chama muita atenção que, assim, a gente realmente
tem que se precaver contra o egoísmo. E é uma história que fala sobre dois amigos, né, que eram o João de Souza e o Antônio da Silva, que eles eram assim, amigos inseparáveis, que cresceram juntos, sentaram juntos nos bancos escolares, né, eram companheiros dos divertimentos, dos folguedos da juventude. Eles se casaram quase que ao mesmo tempo e já numa idade mais madura, continuavam a manter suas famílias, né, os mesmos laços de amizade. E embora assim fossem amigos, eles não eram muito semelhantes quanto ao temperamento, né? Por isso que talvez a amizade manteve-se através dos anos. Mas o João, assim, o amigo era a parte assim orgulhosa, intolerante, mordaz. E já o Antônio, ele era mais simples, compreensivo, afetuoso, não levava muito a sério a mordacidade, os comentários felinos, né, do seu amigo João, que sentia assim no fundo como se fosse uma pessoa superior a esse amigo, né? E como às vezes acontecia, Antônio, ele não tinha uma esposa assim muito compreensiva, mas ela era assim uma pessoa honesta, cumpridora dos seus deveres. E o marido respeitava, amava, não dando muita importância ao seu nervosismo. Já Antônio não. Antônio já na sua situação mais de inferioridade, de alma mesmo, já considerava o amigo um fraco, porque ele não admitia que sua mulher sequer elevasse a voz e achava o amigo um fraco por aceitar, né, nos comentários da própria esposa. Mas Antônio, no fundo, assim, ele não se importava, sorria e procurava desculpar ainda as atitudes, as coisas, né, com extrema naturalidade. E aconteceu que um dia eles foram para uma caçada, né, programada, prepararam tudo nas vésperas, saíram, levaram as coisas, desceram o rio e depois de uma hora eles embrenharam-se na mata, passaram o dia bem, embora a caça não tenha sido muito proveitosa, mas eles passaram um dia calmo no contato com a natureza. E ao entardecer, quando eles preparavam-se para o regresso, de repente, o dia que tinha sido ensolarado fechou e eles então se apressaram para regressar. Mas infelizmente eles foram pegos, né? Não deu tempo. A torrente desabou com uma fúria desesperada, né? E o João, apavorado, como sempre, né? Falou, vamos voltar até a chuva passar. Mas já não dava tempo mais. E eles entraram em um barco, e por mais que eles remassem, eles já não conseguiam mais vencer a força do rio. E depois de muita luta, aconteceu que o barco se partiu e eles foram arremessados à água. E assim, eles se agarraram aos pedaços do barco, mas era uma madeira frágil, não aguentava o peso dos dois. Então, percebendo que eles iam afundar, o João, para se salvar, ele não teve a mínima dúvida. Arrancou as mãos de Antônio do barco e procurou impedir que ele apanhasse de novo. Ele viu o olhar apavorado do amigo, mas não se importou. Pouco interessava para ele se o Antônio morresse. O que era importante é que ele precisava viver. O amigo desapareceu no turbilhão das águas e João agarrou-se com todas as suas forças na tábua da sua salvação. E logo próximo à margem, ele conseguiu agarrar-se em um galho e sair para a terra firme. Só que ele estava num local da mata cerrada e numa noite muito escura. E ele então procurou abrigo e encontrou uma gruta onde ele se abrigou, né? Em momento nenhum ele sentiu pesar pelo amigo perdido. Ele pensou no amigo, ele simplesmente sentou, tirou sua roupa molhada. Só que aquele alívio que ele sentiu foi um alívio temporário, porque logo ele sentiu as garras de uma onça rasgando-lhe a carne. E ele ali perdeu os sentidos. Quando ele acordou, tempo depois, já tinha um sol alto, a primeira coisa que ele pôde ver era um corpo já em decomposição, que ele logo reconheceu que era o seu. E num grito de horror, né, ele afastou e pensou nos seus familiares. E a força do pensamento dele fez com que ele fosse levado para sua casa. E quando ele chega então no ambiente da casa dele, ele tem a primeira surpresa, né?
porque quem ele avista na sala? O Antônio, a esposa do Antônio, e a esposa do João também, toda chorosa. E aí então ele ouve o amigo falar: pois é, dona Rosa, se o pobre do João não se afobasse, teria sido salvo também, porque pouco depois do rio havia um acampamento de escoteiros e eles me socorreram. Com certeza teriam salvo ele também. Mas como ele não teve calma... Ah, dona Rosa, o jeito é conformar-se, é a vida, né? E do outro lado, João chorava arrependido. Por quê? Porque o egoísmo dele levou ele àquela situação. Ele, em momento nenhum, pensou no amigo. Ele pensou nele mesmo. E aí, então, fica a questão para a gente ir pensando. Como combater essas doenças que a alma apresenta? Qual vacina vai ser eficaz para manter sóbria a alma do homem? Diante de tantas chagas, qual o remédio para cada uma? E Jesus nos ensinou, através das suas palavras, das suas ações, que o maior remédio é o amor. Este é o único remédio que não tem contraindicação. Todos devem receber doses diárias de amor, desde a criança até o idoso. O amor, ele vem como carro-chefe nesse processo de recuperação da alma. E o amor é tão bonito que ele também contamina, se espalha, se difunde por largas extensões de terra. Não tem fronteira que esse sentimento não consiga vencer, não tem como prender, querer agarrar, ser dono. O amor, ele se espalha e pronto. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, a gente encontra que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Então, se assim é, como a gente não vai indicar esse remédio para as dores? O amor, ele une todos os seres, ele possui essência divina e está presente em toda a criação. E isso nós podemos constatar quando observamos que até mesmo o mais abjeto e vil criminoso tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, que resiste a tudo que tente diminuí-la e alcança então proporções sublimes. Segundo o Evangelho, o amor, e principalmente o amor mútuo, nos mundos superiores, é quem harmoniza e dirige os espíritos adiantados. E o mais gostoso de imaginar é que o nosso planeta Terra está destinado a ter um progresso assim. Então podemos acreditar que, apesar da dureza e da insensibilidade do coração humano, mesmo que a contragosto, ele vai ceder. A nossa terra será purificada por esse fogo sagrado e verá serem praticadas a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício e todas as virtudes filhas desse sentimento sublime. A lei do amor proferida por Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O verbo amor é uma constante do Evangelho. Eu até não sei, me desculpe se eu pronunciar o nome errado, mas tem uma fala de Sanson, né, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, e ele coloca assim no Evangelho: acreditai que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, farão o seu caminho. Elas são revolucionárias e seguem uma rota fixa, invariável. Vós, porém, que me ouves, já adquiristes qualidades, pois sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Vos modificastes de tal forma para melhor que atualmente aceitais, sem contestar, uma série de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade que outrora teríeis rejeitado. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que hoje ainda não puderam entrar na vossa cabeça. E é um alívio para nossa alma ter essa certeza que dias melhores virão, que crescemos, que mudamos, aprendemos, aceitamos as transformações e as solidificamos em nosso viver. Nesse antagonismo, né, entre mal e remédio, tem uma música muito conhecida, aliás, por sinal, que traz exatamente essa receita que diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. E nós podemos ler também assim, né? Que para o ódio, a receita é o amor, a ofensa, o perdão, a discórdia, a união, para a dúvida, a fé, para o erro, a verdade, para o desespero, a esperança.
para a tristeza, a alegria, para as trevas, a luz. E ainda tem uma frase que realmente é o amor em nós, que é a fala do amor em nós, é a prática do amor, que é colocar, né, em primeiro lugar o outro de uma forma muito respeitosa, que representa a cicatrização da nossa chaga do egoísmo, já colocando o próximo mesmo no mesmo lugar, né, que a gente se coloca, que é: mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. É como a recompensa da gratidão, né? Pois é dando que a gente realmente recebe. E eu trouxe aqui também umas frases, aliás, né, que eu gostei muito, que é: o amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Só os caminhos invisíveis do amor libertam os homens. E na prece de Cáritas há um momento também propício para essa nossa fala de hoje, que traz também essa reflexão do antídoto para as enfermidades, sobre os resultados advindos do amor, quando fala: Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. E eu ainda lembro de uma música que faz parte da minha infância, que eu gosto demais, né? Que ela chama Creio. E aí no refrão ela diz, né? Sobre todas essas coisas, dessas reflexões, né, no refrão então ela traz, né? Quando o amor for a chave das portas que o mundo tem medo de abrir. Então tudo será muito melhor, com certeza, para todos nós. Kênia, você fechou com chave de ouro. Quando o amor for a chave das portas que o mundo tem medo de abrir. Eu acho que a amizade, falamos muito hoje, tanto eu quanto você, sobre a responsabilidade do comportamento humano, né? Aqueles confrontos que existe, que você fez, aquele confronto entre o homem procurar vacinas, ajudas, e o mesmo homem procurar fórmulas para matar, para destruir. E tem uma página aqui que foi escrita por Rodrigues de Basso que chama Amizade. Amizade é uma coisa tão linda. A amizade não se adquire senão pela amizade. A amizade é um prazer de todas as estações da vida. Quem não tem experimentado amizade não tem ainda vivido. Tirar aos homens a amizade seria tirar o sol ao mundo. A amizade é um contrato tácito entre duas pessoas sensíveis e virtuosas. As amizades, como as árvores bem cultivadas, dão frutos mais copiosos. Nada há tão delicado como a amizade. Sua sensibilidade é extrema. Nada o afeta. A reserva fere, a desconfiança mata. A amizade dá direito de contradizer, mas ela impõe o dever de não ofender pela contradição. Não se pode ir longe sem amizade, se não se está disposto a perdoar pequenos defeitos. A amizade que pode acabar nunca foi verdadeira amizade. A amizade dobra a existência, como a paternidade e o amor da glória prolongam. Um dos maiores presentes que Deus fez aos homens foi a amizade. Os cuidados da amizade adoçam a alma e amenizam a vida, como o incenso e os perfumes alegram o coração. Chegamos ao término do nosso programa de hoje. Um grande abraço para vocês, amo vocês. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.